seguidores do canal do Planetário, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estagiário Explica. Bom, o episódio de hoje é um episódio muito especial porque essa semana eu estou completando 2 anos de trabalho no Planetário. Então, esse é o Estagiário Explica edição especial de aniversário. E por essa belíssima razão, eu resolvi trazer pra gente começar o nosso vídeo um bolinho com uma vela. Eu não vou cantar um parabéns aqui porque vai demorar muito tempo, mas como todo aniversário, eu vou assoprar a vela e fazer um pedido muito especial. Eu desejo poder falar sobre ônibus espaciais nesse vídeo. Não acredito! O desejo virou realidade. Ai, meu Deus. Eu não esperava por isso. É isso mesmo, minha gente. Hoje eu vou falar sobre os nossos tão amados ônibus espaciais. Os ônibus espaciais foram veículos semi-reutilizáveis usados pela NASA para várias missões entre os anos de 1981 e 2011. Foram um total de 135 missões. Eles foram responsáveis por lançar vários satélites no espaço, inclusive o telescópio espacial Hubble, que é um dos aparelhos mais importantes para a pesquisa espacial já construído. Os ônibus espaciais, conhecidos em inglês como Space Shuttles, também realizaram vários experimentos em órbita e participaram ativamente da construção e manutenção da Estação Espacial Internacional, a famosa ISS. A grande ideia dos ônibus espaciais é que eles fossem lançados assim, verticalmente como foguetes convencionais, e depois pousassem mais ou menos assim como um avião, sendo assim quase totalmente reutilizáveis, o que diminuía muito o custo das missões. Eles eram constituídos por um orbitador, essa navezinha propriamente dita, um par de foguetes de combustível sólido reutilizável e um tanque externo descartável. Assim, como eu disse antes, o ônibus era lançado verticalmente como um foguete convencional e antes de alcançar a órbita, os 2 foguetes de combustível sólido eram ejetados, caindo de paraquedas no Oceano Atlântico e depois sendo resgatados pelos barcos da NASA para serem reutilizados. Poucos segundos depois, o tanque de combustível externo era também ejetado. Ao término da missão, depois de terminarem todos os experimentos, ou construções, ou manutenções que pretendiam fazer, o ônibus espacial retornava e reentrava a atmosfera da Terra. Só que nessa reentrada, ele ficava muito quente, podendo atingir até 1500 graus Celsius. Spoiler! Esse aquecimento extremo do ônibus espacial pode ter causado alguns acidentes. O projeto de veículos espaciais reutilizáveis remonta lá a 1975, quando fizeram diversos testes com um protótipo chamado Enterprise. A Enterprise, nesses testes, foi acoplada a um jato quadrimotor de grande porte Boeing 747, que foi adaptado para voos de grande altitude, com o objetivo de testar a aerodinâmica desses veículos. Até hoje, os ônibus espaciais são considerados uma das máquinas mais espetaculares e complexas já construídas. É um veículo espacial de transporte de tripulantes e de carga, equipado com sistemas incríveis de suporte e montagem, como, por exemplo, o braço mecânico gigantesco que ajudou na montagem da ISS. Além da Enterprise, que era um protótipo, foram construídas 5 naves desse tipo: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour. Dessas 5, somente a Discovery, a Atlantis e a Endeavour ainda existem, já que a Challenger e a Columbia foram totalmente destruídas em acidentes. Já que eu citei todas essas naves, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar pelo protótipo, a Enterprise. Ela foi o primeiro ônibus espacial da história, construído somente para testes de voos orbitais. Ela foi mantida como um veículo de testes porque não tinha motores para fazê-la decolar e nem sistemas de controle de proteção térmica, que são essenciais para um ônibus espacial, né, gente? Sendo assim, a Enterprise nunca saiu da atmosfera terrestre e acabou sendo aposentada em 1985. Hoje nós podemos encontrá-la em exposição no Intrepid Sea, Air and Space Museum em Nova York. Quem quiser visitar, fica a dica. Agora vamos seguir para o Columbia. O
Columbia foi o primeiro ônibus espacial a ter uma missão tripulada. Essa missão foi chamada de STS-1 e ela aconteceu em 12 de abril de 1981, marcando o início do programa dos ônibus espaciais. O Columbia foi lançado ao espaço 28 vezes. Se a gente somar todas as missões, ele passou um total de 300 dias no espaço e deu mais de 4.800 voltas ao redor da Terra. Porém, o Columbia sofreu um acidente em janeiro de 2003 e aí saiu de circulação. O próximo ônibus espacial a ser lançado foi o Challenger em 4 de abril de 1983. Infelizmente, ele também não ficou muito tempo em atividade. Ele sofreu um acidente em janeiro de 1986. Ele só ficou 3 anos fazendo missões. Depois nós temos o Discovery, que é considerado o mais antigo dos ônibus espaciais, já que ele não se envolveu em acidentes, então ele tá aí inteiro até hoje. O Discovery ficou em operação por 27 anos, realizando 39 missões ao espaço, que com as horas somadas chega a quase 1 ano em órbita. O Discovery, ele ocupa um lugar muito especial entre os ônibus espaciais porque ele foi o responsável pelo lançamento do telescópio espacial Hubble, que, como eu disse anteriormente, é um dos objetos mais importantes para a pesquisa espacial já construídos. O Discovery concluiu a sua última missão no dia 9 de março de 2011 e se tornou o primeiro ônibus espacial a ser exposto. Hoje nós podemos encontrá-lo no Museu do Ar e Espaço, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Eu tenho aqui uma réplicazinha do Discovery. Eu já mostrei em outros vídeos antes, mas eu vou mostrar aqui de novo porque hoje nós estamos falando especificamente dele. Olha que bonitinho. Agora nós vamos falar do meu ônibus espacial preferido, que é o Atlantis. Eu não tenho uma réplica dele, mas eu tenho essa pelúcia que é tão fofinha quanto. Talvez até mais. O Atlantis foi lançado pela primeira vez em outubro de 1985 e no dia 29 de junho de 1995 ele se tornou o primeiro ônibus espacial americano a ser acoplado na Estação Espacial Russa Mir. Ele também foi o único ônibus espacial com a possibilidade de ser abastecido com energia solar da ISS. O Atlantis também ficou muito conhecido por ter marcado o encerramento do programa dos ônibus espaciais com a missão STS-135, que pousou no dia 20 de julho de 2011. Hoje, o Atlantis está exposto no Kennedy Space Center's Visitors Complex, em Cabo Canaveral, na Flórida, que eu tive o grande prazer e privilégio de visitar no início desse ano, antes de toda essa loucura de pandemia começar. E foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. O Visitors Complex é um espaço gigantesco com várias exposições sobre a história da NASA, sobre a história das missões Apollo que partiram lá de Cabo Canaveral, sobre a história dos astronautas, sobre o futuro, a ida para Marte, e tem uma parte totalmente dedicada ao Atlantis, que eu fiquei muito emocionada quando eu visitei, porque meu sonho de criança era ser piloto de ônibus espacial. Aqui temos fotinhas minhas com o Atlantis tiradas pela minha maravilhosa mãe, já que eu não estava em condições de tirar foto nenhuma. Eu só sabia chorar. É sério, na hora que abriu a cortina e tava o Atlantis na minha frente, todo mundo que tava ali comigo no grupo saiu andando para ver as exposições e o Atlantis de perto e eu só fiquei chorando no lugar. Chorando muito. Todas as fotos saíram meio esquisitas porque eu tava com a cara inchada de tanto chorar. Eu tava vendo a hora que algum dos funcionários ali da NASA ia chegar pra mim e falar: querida, você tá bem? Mas ficou tudo certo, depois que eu parei de chorar, eu consegui ver o Atlantis de pertinho, e depois eu voltei a chorar, e aí eu vi o Atlantis mais de pertinho mais uma vez, e aí eu fui lá embaixo, vi o Atlantis de baixo, vi o Atlantis de cima, vi o Atlantis de lado, do outro lado. Eu acho que eu fiquei mais tempo ali do que qualquer outra pessoa. Chega da minha experiência! Vamos continuar. O último dos ônibus espaciais foi o Endeavour, que foi construído com peças remanescentes e de reserva do programa dos ônibus espaciais. Ele foi feito com o objetivo de substituir o Challenger depois do seu acidente em 1986. Sua primeira missão foi em 7 de maio de 1992
e a última em 16 de maio de 2011. Nessa última missão, ele estava levando um aparelho avaliado em mais de 2 bilhões de dólares, chamado espectrômetro magnético alfa. Esse aparelho era utilizado para experimentos físicos envolvendo raios cósmicos e antimatéria. Muito legal, eu sei. Após sua aposentadoria em 2011, o Endeavour foi levado para o California Science Center, em Los Angeles, onde ele fica em exposição até hoje. Mas por que o programa dos ônibus espaciais foi cancelado? Ele é tão bom! Pois é, um fator que contribuiu muito para o cancelamento do programa foi o acontecimento de 2 acidentes muito graves. O primeiro aconteceu em 28 de janeiro de 1986, com o ônibus espacial Challenger. Era um voo importantíssimo porque, além dos 6 astronautas a bordo, o Challenger também estava levando uma civil para o espaço. Isso mesmo, aconteceu um concurso nos Estados Unidos e uma professora chamada Krista McAuliffe ganhou esse concurso, ganhando a oportunidade de viajar no ônibus espacial. Ela foi a primeira civil a participar de um voo espacial. Ela foi bem sortuda, mas também bem azarada, porque só 73 segundos depois da decolagem, o Challenger teve um probleminha. Um anel de vedação do tanque de combustível externo rompeu, causando um incêndio seguido de explosão, que resultou na morte dos 7 tripulantes do Challenger. O desastre paralisou o programa espacial estadunidense por meses, enquanto era feita uma investigação pesada sobre o acidente, que depois concluiu-se ter acontecido por defeito no equipamento e no controle de qualidade da fabricação das peças. Foi realmente muito triste e, infelizmente, não parou por aí. O programa espacial continuou até que no dia 1º de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia, no retorno da missão STS-107, sofreu um gravíssimo acidente e se desintegrou. Isso aconteceu apenas 16 minutos antes dele tocar o chão e causou uma destruição total da nave e também a morte dos 7 astronautas que compunham a tripulação. E momentos depois do acidente, milhares de destroços em chamas caíram em vários lugares dos Estados Unidos, principalmente no Texas e na Louisiana. Infelizmente, na pesquisa espacial, às vezes a gente lida com acidentes assim tão trágicos, o que é muito triste. Mas nós também não podemos deixar de lado o tanto que os ônibus espaciais contribuíram para a ciência. E isso que é muito importante. Bom, pessoal, hoje eu tive a oportunidade de falar sobre um dos meus assuntos preferidos e eu adorei esse vídeo. Espero que vocês gostem também. Continuem mandando suas perguntas e seus assuntos que eu vou responder sempre que eu puder. Então é isso, um beijo, tchau! Eu sou a Sabrina e... pausa pra que meu voo. Muito bom. Os reutilizáveis os ônibus, eles eram constituídos por um obirtador, olha o nível. Um par de foguetes, que eu esqueci o que são, tem brownie no meu dente. Isso que dá comer durante o vídeo, tá vendo? Deu errado. O que ele faz mesmo? Ah, tá. Chamado espectrônico, não. Chamado espectrômetro, 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 tá.